As raças bovinas locais se adaptaram e resistiram às condições naturais do território brasileiro ao longo de mais de 300 anos, fato que faz desses animais de origem ibérica um patrimônio cultural do nosso país. A maior parte do rebanho bovino do Brasil se concentra em áreas do Cerrado. Por isso, a importância de estudos que colaborem para o desenvolvimento de um modelo de exploração pecuária que priorize a conservação desse ecossistema. Raças bovinas brasileiras é o tema de hoje do Viver Ciência. O Brasil possui atualmente cerca de 200 milhões de cabeças de gado, sendo o país com o maior rebanho comercial do mundo. A raça predominante no nosso território é a Nelore, cenário que se repete no estado de Goiás. Hoje o Goiás tem grande produção de gado de corte, claro que o gado de leite também é muito importante, então a raça principal de maior produção é o gado Nelore também, juntamente com os animais anelorados. Agora, quando já vai para o sistema de produção leiteiro, nós temos outras raças em destaque, como o gado holandês, Gir leiteiro, Jersey, mas o principal é o Nelore. Goiás detém o quarto maior rebanho de gado do Brasil, com 22 milhões de cabeças. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos, nos primeiros 5 meses de 2015, o estado exportou mais de 80 mil toneladas de carne bovina. A base da economia goiana é a pecuária juntamente com a agricultura, né? Então a pecuária tem uma importância enorme no PIB goiano. Ano passado nós batemos por volta de 8 milhões de cabeças, então isso é riqueza que está gerando para o estado, né? Juntamente com a melhoria da qualidade de vida e empregos também. Dentre os fatores que fazem com que o estado se destaque na produção pecuária nacional estão a localização privilegiada, água abundante e condições climáticas favoráveis. Além disso, o emprego crescente de tecnologia contribui para uma produção cada vez mais eficiente. A tendência é justamente a modernização do setor, cada vez é uma busca de produção de uma maior qualidade, tanto na carne quanto no leite, ou seja, buscando uma carne de alta qualidade, com marmoreio, juntamente isso aliado com o uso de raças locais, como o curraleiro pé duro, que incrementa, que além de ser um fator de produção genética, de conservação genética dessas raças, também vai estar ajudando aí na produção de animais mais eficientes para as nossas localidades, para o nosso sistema produtivo. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre as raças bovinas brasileiras, suas características, utilizações e alternativas para a conservação. As nossas convidadas são a doutora em clínica veterinária, pesquisadora, professora e pró-reitora de pesquisa e inovação da UFG, Maria Clorinda Fioravante, e a doutora em ciência animal e pesquisadora, Maria Ivete de Moura. Bem-vindas ao Viver Ciência. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente começa o nosso programa, o nosso bate-papo, respondendo às dúvidas da população. A primeira pergunta é da estudante Caroline Fernandes. Vamos ver. Quais são as técnicas que devem ser utilizadas na criação de gado para preservar o meio ambiente? Professora Clorinda, por favor. Bom, a criação de gado para conservar o meio ambiente, ela precisa basicamente respeitar princípios básicos de uma pecuária sustentável. Ou seja, nós precisamos produzir sem uma agressão. Isso significa, basicamente, utilizar técnicas como o manejo agro-silvopastoril, o uso de raças como as brasileiras, que têm uma adaptação muito grande às nossas condições ambientais, trabalhar também, dentro do possível, com uma maximização do que já existe de pastagem, sem precisar de degradar e derrubar o cerrado nativo para que a gente continue produzindo. Então, na verdade, muito mais que uma técnica, cabe escolher a raça, o tipo de manejo e o tipo de sistema de criação. Próxima pergunta é do advogado Yaroslav Darozevski. Vamos ver. Qual o procedimento para o abate do gado curraleiro e por que essa espécie encontra-se em extinção? Bom, professora Clorinda, eu acho que porque essa espécie encontra-se em risco de extinção, ela não foi extinta, verdade, né? É verdade. Bom, a primeira parte da pergunta dele é como abater. Como deve ser abatido todo bovino? Ele precisa ser abatido em frigoríficos com inspeção municipal, estadual ou federal, dependendo de que mercado você quer colocar a carne. Se for no mercado local, o municipal é suficiente. Se você quer mandar ela para outros estados, precisa ser um abatedouro federal.
As razões da extinção ou do risco de extinção de algumas raças bovinas brasileiras, é importante lembrar primeiro que algumas já se extinguiram, elas existiram e não tem mais. Nós temos hoje, no século XXI, somente 5 raças bovinas brasileiras, que seria o gado caracu, o mocho nacional, o curraleiro pé duro, o pantaneiro e o crioulo lagiano. Dessas, a única que não tem risco nenhum de extinção é o caracu, uma raça já selecionada, com linhagens leiteiras e para a produção de carne muito bem estabelecidas. As demais, talvez a de maior risco é a pantaneira, com menor número de animais, não passa de 600. O curraleiro deve ter hoje em torno de 7.000 animais, mas ele só vai deixar de ter risco quando tiver uso, e é por isso que a gente tem trabalhado muito. A principal razão da redução drástica dessas raças foi no início do século XX a entrada de bovinos de raças exóticas, como por exemplo a raça holandesa para leite, principalmente no caso do gado de corte, o Nelore. À época também não existia uma compreensão da importância e das características dessa raça. Então os próprios veterinários, os próprios técnicos da agropecuária tinham uma ideia errada que eram raças pouco produtivas e houve um incentivo para a contínua substituição desses animais. Isso foi um dos principais fatores que provocaram essa troca de raças sendo utilizadas. E talvez, se a gente for fazer uma análise mais ampla na América Latina, a gente não pode desconsiderar o impacto das grandes agências multinacionais de genética em uma pressão para a substituição dessas raças locais, menos produtivas, mas muito mais adaptadas por raças exóticas. Próxima pergunta é do engenheiro civil Rafael Ouziski. Vamos ver. O que determina uma exploração pecuária sustentável? Ivete, por favor. Bom, uma exploração pecuária sustentável, para ser caracterizada dessa forma, é preciso que ela desenvolva suas atividades de forma a atender às necessidades presentes, sem comprometer os recursos naturais, garantindo viabilidade para uma possibilidade de gerações futuras. Além disso, ela precisa ser economicamente viável. Para ela ser economicamente viável, é necessário que haja aumento de produtividade. Para isso, é necessário disponibilizar mais tecnologias de produção e de gestão. E isso vai fazer com que haja um aumento de produção numa área menor de terra. Dessa forma, fará com que haja disponibilidade de áreas que já foram desmatadas para a produção de grãos, para a produção de etanol, evitando assim que sejam desmatadas novas áreas, preservando então os recursos naturais. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer melhor o gado curraleiro pé duro, raça que se adaptou perfeitamente à região do Cerrado. E ainda vai saber como funciona o Laboratório de Genética e Biodiversidade da UFG.